Olá para todos, eu estou aqui com minha grande amiga Dorinha. Muito bom nesse lugar fantástico, um pedaço do paraíso. E hoje queremos conversar um pouco sobre nossas belas vivências. Eu conheço a Dorinha há um bom tempo, na universidade nos conhecemos e a partir daí surgiu uma amizade. E hoje estamos aqui juntas com outras amigas vivendo um momento mágico, né? E Dorinha, então eu vou pedir para que você se apresente. Bom dia, lindo dia para todos, para mim, para todos nós. Aqui, meu nome é Maria Auxiliadora, como a Dilma falou, sou assistente social, fui aluna dela, né, com uma experiência muito bacana. Tenho 4 filhos, 6 netos, e que é minha paixão, minha família. Sou divorciada e tenho 71 anos, eu não ligo esse trem de idade não, sabe? Tenho 71 anos, graças a Deus, muito bem vividos, e pretendo viver muitos outros. Isso. Uhum. E a Dorinha, gente, ela realmente tem uma experiência de vida, né? Nada melhor quando a gente sabe resgatar as belezas da própria vida, né? E vocês sabem que o nosso propósito como mulheres 40 a mais dentro da Alquimia da Leveza é justamente sair dessa sobrecarga de desafios emocionais, e a gente percebe que isso é possível. E a Dorinha tem toda uma trajetória, assim como nós mulheres temos, que a gente tem que olhar para ela e ver que essa história vale muito a pena, né? Então a gente vai bater um papo aqui. Dorinha, tem algum desafio emocional que de repente você percebeu na sua história que te travou, parecia que você não conseguia ir além daquilo? Sim, descobri isso há pouco tempo, né? E o meu maior desafio era contar de mim mesma para as pessoas, desabafar as minhas angústias, as minhas tristezas, porque eu tinha aquele negócio de ser alegre com todo mundo, de contar os meus sucessos, as minhas coisas boas que ia acontecer na vida, mas o que eu passava de angústia, por exemplo, eu não comentava. Eu tinha sempre aquele preconceito dentro de mim, o que os outros vão pensar. Eu sempre tinha que demonstrar que eu era mulher forte, decidida, que era capaz de resolver tudo. E dentro de mim tinha uma pessoa frágil, mas que eu escondia essa pessoa para as outras pessoas. Aí eu descobri que não, a gente tem que dividir com as outras pessoas também, né, aquela fragilidade que a gente tinha. Porque aí, a gente conseguindo compartilhar isso com a pessoa, a gente está resgatando uma força maior que a gente tem que a gente possa ter dentro da gente. E a gente pode perceber que a outra talvez tenha situações parecidas ou até mais fortes. E que quando a gente se abre, a outra pessoa pode falar, olha, eu também estou passando por isso. Então, isso. A gente cria vínculos, né? Com certeza, porque a partir do momento que a pessoa percebe que você está contando uma coisa do seu íntimo, que nunca tinha compartilhado com ninguém, estava fazendo é como se fosse contar um segredo, mas que não era segredo, era abrir o coração para aquela pessoa, a pessoa também sente honrada, sente feliz, sente falando, privilegiada, fala, nossa, né? Como ela falou, Dorinha, eu tenho, né? Eu chamo Maria Auxiliadora, mas as pessoas me conhecem muito como Dorinha. Então, quando ela fala, nossa, Dorinha teve, né, essa confiança em mim de partilhar, isso cria um vínculo de amizade pura, que às vezes é difícil hoje, né? Uma amizade pura, aquela amizade respeitosa, aquela amizade de carinho, que é amigo, mas é amigo irmão, sabe? E a gente se sente. Isso aí é um dos aspectos, né, que a gente pode perceber é claro que a gente vai fazer isso com pessoas onde a gente sente uma confiança, né? A gente pode olhar nos olhos e se abrir. Mas é um dos aspectos, de repente, de soltar emoções, né, que muitas vezes estão retidas. A gente se enche de culpa, muitas vezes, e quando a gente libera isso, de repente, você percebia naqueles momentos que havia muita ansiedade? Percebia tanto que
A ansiedade minha, eu percebi como uma doença. Eu não sabia que era ansiedade. Eu sentia dores no peito, cansaço. Somente quando eu estava estudando, né, fazendo faculdade. Ela É, fez o curso de assistente social, É. serviço social, né? Então, quando eu ia para aquele laboratório que eu tinha que subir alguns degraus, nossa, a minha amiga que estava sempre do meu lado, né? Ela sempre falava assim, uma canseira enorme. Eu não sabia que aquilo era uma ansiedade. Para mim era um problema é, de doença mesmo física. Aí fui para o médico, faz exame daqui, faz isso aqui, faz esteira, faz essa coisa, faz aquele outro, e não tinha nada. Aí o médico pegou e falou assim, ó, você tem que olhar porque é alguma coisa no seu emocional que não está indo bem. Aí eu comecei a analisar, como eu estava estudando, tendo muitas disciplinas que falava muito da pessoa, né? Aí eu comecei a olhar para mim como pessoa e eu falei, tem alguma coisa errada com esse lado meu emocional. E isso demorou muito, sabe? Demorou muito pela cultura, pelo jeito que eu fui criada, que é uma espécie de... Eu era uma pessoa deprimida, né? Que não podia expor nada para fora, que tinha que ser sempre aquela, como disse, né? Sempre aquela pessoa Aguentar, forte, né? tem que aguentar. Você é mãe, você é esposa, você é a filha mais velha. Eu sempre brinco, eu falo assim, eu não sou a mais velha, eu sou a primeira do casal. Hoje eu brinco muito. É mesmo. Mas até hoje ainda, não sou 100%, mas eu liberei muito. É o medo. Medo, o que o outro vai pensar de mim? Como que eu posso fazer isso? Né, pelo fato de ser divorciada às vezes, aí a questão, vejo mão namorada e tal, falando, ai meu Deus, não posso, porque a família, os filhos, né, o que vai pensar de mim? Hoje eu já estou liberando isso, sabe? De uma maneira muito bacana, muito criativa, muito, vamos dizer, mais humana. Mais humana. Isso é para que a gente perceba, né, que sempre é possível, né, que a gente, quando se permite sair de certos lugares que nos levam, né, a estados como a Dorinha acabou de dizer, de depressão, de tristeza, é possível sair disso. E aqui nós nos encontramos nesse espaço e fizemos algumas vivências, né? Técnicas de respiração e de toque, né? Para liberar justamente essas memórias. E eu gostaria que a Dorinha compartilhasse, né? Como foi essa sua vivência, né? Do processo respiratório com o EFT. Olha, foi a primeira vez que eu fiz, né? Que ouviu falar, né? Que eu fiz esse processo. Eu achei assim, como era muita novidade, mas quando coisa, por exemplo, pela primeira vez, a gente parece que a gente até guarda mais, até valoriza mais, porque tudo é muito novo. Para mim foi uma experiência excelente, porque é uma maneira de pensar, é uma maneira de agir com as outras pessoas, é um fortalecimento de vínculos, as amizades da gente, que a gente está aqui num grupo de 4. E a gente conseguiu partilhar coisas muito, muito, muito legais, sabe? A gente se permitiu colocar muita coisa para fora. E eu, pessoalmente, me senti muito bem, muito leve, muito solta. Eu já sou muito alegre, graças a Deus, mas ainda, acho que agora estou mais ainda. Isso é muito bom, né? De repente trazer leveza para a vida e se permitir isso. Essa é a palavra, né? A Dorinha disse muito bem, se permitir. É aquilo que a gente pode no dia a dia. O que eu posso ainda ir além para sair desse lugar ou para me permitir mais alegria, mais leveza. E o que você diria, Dorinha, para concluir, o que você diria para mulheres que se sentem sobrecarregadas hoje, talvez com sensações de culpa, de tristeza, que não estão chegando onde gostariam de chegar? O que eu diria para as outras mulheres é se escutar melhor, né? Olhar mais para dentro de si e ver a beleza que você tem dentro de você, porque você não é uma pessoa triste. Por que tem que ficar sozinha? Tem que se permitir conhecer outras pessoas, tem que se permitir fazer essas experiências de estar sendo mais social com as pessoas. Isso é muito importante, né? E abrir mesmo o coração. A gente tem mania de dividir só alegria com as pessoas. Por que não divide tristeza também? Quando você divide, a sua mochila que está nas costas cheia, vai ficar mais vazia. Você vai falar assim, ó, você leva isso aqui para mim, você leva isso aqui para mim, a sua mochila fica mais vazia. Às vezes a gente abre a mochila nas costas e vai deixando. Vem um coloca uma, vem outro coloca outra coisa, e aquele peso enorme. Então, você tem que liberar desse peso que está nas suas costas. E a gente libera compartilhando,
né, com as amizades da gente, com as pessoas, e se abrindo, se permitindo, abrindo o coração para novas oportunidades, novos dias e novo tudo. É isso aí. Eu sou muito grata, Dorinha, por esse momento aqui de partilha nesse lugar encantador, né? Que parece que tudo vibra junto. E aí fica esse convite a você de repente se permitir mais, né? A alquimia da leveza é isso, é esse processo de transmutação. E quando a gente dá um salto ou um primeiro passo, as coisas acontecem. Quando a gente supera o medo, aí tudo flui melhor. Então, até a próxima e a gente fica por aqui. Grande abraço.